se eu fosse começar hoje do zero como cuidador? Se não tivesse o meu conhecimento, minha experiência, se eu fosse começar realmente do zero, o que eu faria nos meus primeiros 30 dias para me destacar como cuidador? Depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Thiago Cerejo do canal Cuidador 5 Estrelas e hoje vamos falar um pouquinho o que eu faria se eu fosse começar do zero, iniciando hoje a carreira de cuidador. O que nós teríamos que nos preocupar, a atenção que nós temos que ter. Então vamos lá. Primeiro ponto é vestimenta. Eu iria investir na questão de como eu me apresentaria para um plantão. Eu brinco com alguns dos nossos alunos que eu seria o meu outdoor. Então, por exemplo, uma questão importante é você ter a vestimenta profissional, que pode ser tanto um pijama, né, a roupa cirúrgica, como um jaleco. Se eu usasse o jaleco, eu ia bordar nas costas letras garrafais, cuidador, para que todo mundo que me visse soubesse quem eu sou. Então, eu coloquei isso nas costas, mas pode ser no braço, no bolso, mas de uma forma que fique visível e todo mundo veja quem é você. Porque num hospital, você de jaleco, você pode ser um técnico, um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta. Então você tem sim que se diferenciar. Quem ver você vai saber quem é. Se você é um cuidador, qual a sua profissão. E na residência, usar uma vestimenta profissional. Eu uso sempre um exemplo. Imagina que você está no seu primeiro dia de plantão. E aí, de repente, o que acontece? Você está lá dando a dieta oral para o paciente e você está com a roupa normal do dia a dia. Uma calça jeans, uma camiseta estampada, seu tênis. E aí chega um amigo da família. E você está lá dando a dieta ao paciente. Aquele familiar não sabe quem é você. Você pode ser um amigo, um vizinho, um parente. Agora, se chega esse familiar, seu primeiro dia de plantão, e você está trajado como um profissional, ele vai olhar e falar, olha, a família contratou um profissional. E o meu foco seria esse, ser identificado como um profissional dentro da área que eu atuo. Então, o investimento, tem alguns que ainda falam, mas eu vou ter que gastar dinheiro. Não. É um investimento que você faz na sua imagem como um profissional cuidador. Segundo ponto, sinais vitais. Eu sei que tem muitos cuidadores que têm dificuldade com sinais vitais, principalmente a pressão arterial. Só sabem aferir a pressão no aparelho digital. Não é que é errado. Pode aferir no digital? Pode, sem problemas. Mas tem residências que só tem um aparelho tradicional. Você tem que estar lá com esfigmomanômetro, com esteto e saber aferir da forma tradicional. E aí, você sabe? Então você tem que buscar essa informação. Só que não é só isso. Não adianta você saber aferir a pressão e não saber quais são os parâmetros. Frequência cardíaca. Não, eu sei porque vem no oxímetro. Mas, e você sabe? Verificar de forma manual também é importante. E quais são os padrões? Quando que o paciente está com uma frequência baixa? Quando que ele está com uma frequência alta? O que fazer nessas oscilações? Tudo isso nós temos que estudar para podermos prestar o melhor serviço para o nosso paciente. Então, segundo ponto, estudar profundamente a questão de sinais vitais. Terceiro ponto que eu faria para me destacar. E lembrando que se destacar não é comparado aos outros, é o seu trabalho. Para você ser identificado como um cuidador profissional. Evolução. Então é importante que você faça a evolução dos cuidados. Gente, o que é a evolução? É como o seu paciente se portou naquele período, do começo ao fim. Qual foi a evolução dele? Ele melhorou? Ele piorou? Teve alguma intercorrência? Tudo isso nós temos que repassar para a família. Então você tem que ter algum sistema de evolução. Em outros vídeos eu já falei aqui para vocês do aplicativo Ivo, que você pode estar usando para fazer evolução. Aplicativo totalmente gratuito. Nós vamos deixar aqui o link na descrição. Mas se você não quer baixar um aplicativo, você pode usar o WhatsApp. Você pode fazer a evolução tanto de forma escrita, então você pode ter ali um caderno, um livro onde você faça a sua evolução e pode deixar lá na residência ou tirar a foto e encaminhar, né? Para pessoas que nem eu, que tem a letra que não é muito bonita, você pode fazer ela de forma digital. Então use o WhatsApp. Uma dica que eu dou é o quê? Você faz um grupo no WhatsApp, só você.
nesse grupo. E o nome do grupo é o nome do seu paciente. E lá você vai colocando todas as informações. Então você pode colocar grupo do paciente fulano, tá? E aí você coloca do dia 1, como que foi a evolução. Coloca lá uma prévia, se precisar corrigir, você pode corrigir, depois encaminha ela pronta para a família. Mas é essencial, isso mostra um diferenciamento profissional seu, né? Que você realmente é um profissional. Mais uma vez, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é importante você entender que você é um cuidador profissional. Por que tanta ênfase? Porque muitos se dizem cuidadores, mas não trabalham de forma profissional. É aí que você vai ter o seu diferencial e conseguir muitas vezes mais procura, mais pacientes do que outros. Porque o mercado, gente, o mercado é grande. Só que também tem muitas pessoas se dizendo profissionais. Então você tem que mostrar realmente qual o seu diferencial. Então faça a evolução, mas eu coloco o que na evolução? Tudo. É melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Então quando você chegou, como estava o paciente? Você vai colocar. No decorrer do plantão, teve alguma intercorrência? O que aconteceu? Se alimentou quantas vezes? Houve quantas trocas? Foi dado banho? Não foi? Medicações foram dadas? Se não foi dado, qual o motivo? E encerra dizendo como o paciente está quando você está deixando o plantão. Então, mais um ponto, evolução. Vamos para o próximo? Esse ponto agora eu considero essencial. É você deixar o like no nosso vídeo. Você que está assistindo, acompanhando o nosso canal, aproveita o momento, rapidinho, clica aí, deixa o like, se inscreve no canal, indica para um amigo. Tenho certeza que vai ser muito útil para ele esse vídeo. Agora, voltando aos tópicos, foco na postura profissional. Isso é essencial. Você tem que saber como se comunicar com a família, com o paciente, com seus colegas. Isso faz a diferença. Uma pessoa que se comunica bem, é mais fácil da família querer permanecer aquele profissional no plantão. Então, analise você mesmo. Como que você conversa? Será que às vezes você não fala de uma maneira um pouco mais bruta, um pouco mais ignorante ou tímido demais? Não é que você tem que ser totalmente expansivo, porque nós temos que ter cuidado com os dois excessos. A pessoa muito expansiva ou muito tímida também. Então você tem que saber se comunicar, conversar com clareza, com segurança. Isso é importante. Então a família chega e pergunta: como é que está o paciente? Tem gente que já fica nervoso. Então, não, tenha calma. Você sabe o que você está fazendo. Você domina o seu plantão. Então tenha tranquilidade. Olha, o paciente passou bem. Olha, o paciente teve uma alteração. Olha, aconteceu tal situação. Como eu havia comunicado ao senhor, né? Aconteceu hoje isso, isso e isso. Tá? Mas converse com clareza, com educação, respeite o ambiente. Isso também é essencial. O cuidador, ele está na casa de alguém. E muitas vezes nós temos que ser cegos e surdos para alguma situação. Você pode estar numa residência e de repente o casal começa a ter uma discussão. E aí? Você não escuta nada. Uma vez aconteceu comigo, trabalhando como técnico de enfermagem, uma discussão do casal. Aí a mãe do paciente veio falar comigo: ô Thiago, desculpa aí pelo que aconteceu. Eu falei: desculpa do quê? Não, porque teve a discussão. Eu já mudei, falei: não ouvi nada. Inclusive o paciente ele tá assim, 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 e mudei o foco da conversa. Por quê? Eu não tô lá para isso. Eu sou um profissional. Então isso passa mais segurança também para a família. Outro ponto essencial, o último e não menos importante, é criar uma rotina de trabalho. É muito importante que você, cuidador, avalie todo dia do seu paciente quais são as atividades e programe uma rotina. Quando você está ali no primeiro, segundo plantão, isso é um pouco mais difícil. Mas quando você já está ali uma semana com o seu paciente, você tem por obrigação de ter uma rotina de trabalho. Então, como que eu trabalhava? Eu tinha uma folha de papel em branco, onde eu colocava por hora o que tinha nas atividades. E ali eu colocava medicações, dietas, atividades extras, tudo eu deixava nessa folha. Então eu ia seguindo um cronograma, 7 horas, 8 horas, 9 horas, e sempre de 15, 20 minutos antes eu já estava olhando. Então assim, eu não olhava 8 horas o que tinha para as 8. 7h40 eu já estava olhando. Porque medicação, eu já fazia ali 10 minutos antes, né? A dieta eu ia preparar antes, para que às 8, às 9 horas eu já estivesse fazendo o procedimento.
Então é importante você saber qual é a rotina do seu paciente e também saber que essa rotina pode ser quebrada. Então, de repente, uma consulta pode ser uma visita de familiares, né? Ou a visita de um profissional que a família esqueceu de lhe comunicar. Então, o médico vai vir hoje. Então, assim, situações podem mudar aquela rotina, tá? Isso faz parte. Até em hospital isso acontece, tá? Mas você tem que ter esse padrão do que eu tenho que fazer naquele dia e me preparar, me programar para ter essas atividades divididas nas minhas 12 ou 24 horas ou 6 horas, dependendo do seu plantão. Mas é essencial você ter um cronograma, tá? Você saber o que você precisa fazer naquele dia e como você divide, para não ter ali uma sobrecarga, né? E também não ter aquelas lacunas muito grandes sem atividade nenhuma. Claro que à noite isso é um pouco diferente. À noite o paciente costuma ter menos atividades. Mesmo assim, entra a questão de medicações, mudança de decúbito, troca de fraldas. Tudo isso tem que estar dentro do seu planejamento. Pessoal, hoje um vídeo aqui mais rápido, falando realmente o que eu faria, qual seria o meu foco iniciando hoje. Acredito que você, iniciando dessa forma, você vai conseguir se destacar muito rápido dentro do seu plantão, dentro da sua profissão. Claro que tem outros pontos essenciais, como pontualidade, como buscar uma capacitação, tudo isso é importante, mas esses pontos ditos aqui são essenciais. Você não tem como iniciar sem ter todos esses pontos. O ponto da vestimenta é que você pode, num primeiro plantão, você não ter ali o preparo já para aquilo. Então você está sem dinheiro para comprar ou uma roupa privativa ou um jaleco. E aí, não posso trabalhar? Pode, mas já se programe para que no final do primeiro mês você já tenha aquele dinheiro para investir. Mais uma vez, investir em você. Então faça isso e você vai ver a diferença em como as pessoas vão enxergar você como um verdadeiro cuidador profissional. Pessoal, mais uma vez, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, coloca aqui na descrição o que achou do vídeo, sugestões para novos temas. Espero que você foque cada vez mais e fique cada vez mais profissional dentro da sua profissão. Que Deus abençoe o seu dia, seu paciente, sua família e até a próxima, pessoal.